Neste vídeo vou-te mostrar todos os tipos de fraldas que existem e como é que os podes usar. Assim é mais fácil depois para ti escolheres o que faz mais sentido no teu dia-a-dia e na tua realidade. Vou primeiro explicar-te como é que funciona uma fralda reutilizável para depois perceberes de onde é que surgem os diferentes tipos de fralda. Porquê? Porque basicamente uma fralda reutilizável tem vários sistemas e os nomes dos sistemas ou a utilização do sistema vai depender da forma em que a camada impermeável e a absorção estão interligadas. Neste caso, esta parte de cima é a parte absorvente e esta parte de baixo é a parte impermeável. Nesta fralda consegues ver, é uma fralda da Modarice e consegues ver exatamente a camada impermeável e a camada absorvente. Como ela está costurada, é uma fralda tudo em um. Ou seja, dependendo como que esta parte e esta parte estão juntas ou não, fazem sistemas. Então o que é que acontece? Os sistemas de uma peça estão juntos e os sistemas de duas peças estão separados. E é isso que eu te vou mostrar, os diferentes sistemas, de forma que eles façam sentido para ti logicamente, e depois então de perceberes os diferentes sistemas e quais é que existem, começas a usar os que fazem sentido para ti. Vamos então a isso. Vamos começar pelas fraldas mais antigas, as musselinas que eu tenho aqui em cima, e depois vamos avançando consoante as fraldas vão ficando mais modernas para aquelas que são como eu te mostrei agora, as tudo em um. Como eu te estava a dizer, as fraldas mais antigas, que eram as que usavam as nossas avós, são os quadrados de tecido que chamam-se planas ou musselinas, e há vários tecidos. Esta aqui é chamada de verdai e tem assim como uns loçangos à volta dela. E há esta aqui, que são as que mais há, que são, vê-se mesmo os fiozinhos das fibras, as duas são musselinas. Eu vou-te mostrar aqui uma dobra, para tu veres como é que podes usar isto de forma fácil. E como isto é um sistema de duas peças, o que é que precisas? Precisas da fralda, e já está dobrada. Precisas de uma capa, que é para torná-la impermeável. E depois colocas a fralda dentro da capa e já está feito. Depois aqui colocas o bebê. Se depois quiseres fazer outras dobras, há outras dobras, podes usar os snappies, que são os alfinetes modernos, para fazer dobras e prender. E quando é que prendes? É quando o bebê faz aqueles cocôs mais líquidos e nestes sistemas de duas peças tu vais sempre usar a capa várias vezes antes de a colocar a lavar e então nos cocôs mais líquidos queres sempre prender para o cocô não sujar a capa. Então esta parte vai sempre a lavar. Esta entre mudas é arejada, que é para poder secar se tiver xixi, e depois consegues então usar de forma intercalada 2 a 3 vezes. Se tiver cocô, vai a lavar. Depois das musselinas, houve uma evolução histórica, que é assim que eu gosto de explicar como é que funcionam as fraldas, e esta não tem absorção em lado nenhum. Tu dobras para colocares a absorção onde quiseres. Depois, houve alguém que criou fraldas já com absorção para dobradas, ou seja, para dobradas. E as predobradas são assim. Também vais precisar de uma capa, vou usar a mesma só para ver que podes combinar várias marcas. Podes, se quiseres prender também, usar o Snappy, mas nas predobradas há tamanhos. Enquanto que as musselinas há 2 ou 3 grandes tamanhos e consegues usá-la desde recém-nascido até o desfralde, no caso das predobradas há vários tamanhos. Ui. Velcros a prender na roupa. Estas são da Grovia, é uma das marcas que eu mais gosto de predobradas porque são muito suaves, são feitas em bambu e algodão, mistura a absorção e a velocidade da absorção e são muito suaves por causa do bambu. A maioria das marcas predobradas são assim, têm 4 tamanhos, recém-nascidos. Este aqui é o tamanho que é mais usado e que podes usar como em substituição de absorventes noutras fraldas, mas não vou complicar. Este vídeo é para te explicar os sistemas que existem e mais ou menos veres como é que eles funcionam. O tamanho 3 e o tamanho 4 são usados em bebês maiores, porque a fralda tem de contornar o bebê e precisas do tecido para fechar, que quando eles são granditos têm uma barriguita maior e então estas são precisas. Se não, vais usar estas e igual que como nas musselinas, basta dobrar em 3 e colocar numa capa. E vou aproveitar para te mostrar um truque. Quando usas em recém-nascido, tens as pequenininhas, eles crescem, precisas de absorção, pegas na pequenina, colocas no meio, quase que isto não tem volume nenhum, e vais colocar numa capa. Podia usar uma capa da mesma marca, sim senhor, mas não a tenho aqui à mão, então vou colocar as predobradas numa capa da Thirsties, bebê, fica aqui, fechas e já está.
Isto tem tamanhos, portanto, se eu precisasse de fechar o tamanho da capa, fechava e a capa vai crescendo com o bebê. Isto dos tamanhos já é uma escolha tua. Há capas por tamanhos e há capas como esta, que é tamanho, esta é quase tamanho único, é o tamanho 2, e o bebê consegue usar esta capa até o desfraldo. Eu vou-te dando assim várias dicas ao longo deste vídeo, que é para perceberes como é que isto funciona. Pronto, então depois das predobradas, ainda em sistemas de 2 peças, o que é que acontece? Nestas fraldas, tens de dobrá-la e contornar o bebê se quiseres. Eu não o fiz, eu fiz a dobra mais simples, mas se eu quisesse fazer uma dobra, eu tenho de contorná-la para ela ficar bem presa ao bebê. E então houve uma evolução, que são fraldas de contorno. Ou seja, elas vão ter a forma do bebê já feita. E isto é uma fralda de contorno. Eu sei que assim não parece grande coisa, mas se eu abrir, vais ver como ela já tem a forma do corpo do bebê. Continuamos nos sistemas de 2 peças, ou seja, vais sempre precisar de uma capa. E quando estás a colocar uma destas fraldas, elas por norma incluem absorventes para serem colocados. Podes usar um ou os dois, ou dobrá-lo. Vou dobrar, que como não tenho aqui um bebê para te mostrar, quando os absorventes ficam assim e tu colocas, a fralda vai esticar. Quando a colocas, ela estica e o absorvente fica dentro. Mas para ver, se eu dobrar isto aqui, isto é normal, não tem muito volume, não te preocupes. Depois fica aqui o bebê, etiqueta, eu gosto mais assim. Não gosto de etiquetas em contacto com a pele do bebê. Depois o bebê ficaria aqui. Isto dobras e ajustas. Olha aqui o snap e vamos usá-lo já pela primeira vez neste vídeo. E fica assim. Claro que como eu não tenho aqui um bebê para fazer força, o snap vai sair do sítio. Mas pronto, se tivesse um bebê, ele faz tensão suficiente para colocares o snap e é muito fácil. Espreita os nossos vídeos no canal porque explicamos como é que funcionam os snappies nos outros sistemas de fraldas, para ver as dobras, sobretudo as predobradas e das musselinas, que são fáceis de usar, só precisas saber como. E então, o que é que acontece mais com as fraldas de contorno? Ultimamente tem havido fraldas que se chamam fraldas pré-planas, e as fraldas pré-planas é uma mistura entre estas fraldas de contorno e as fraldas planas, ou as pré-dobradas, e basicamente elas são assim, só que em vez de terem a fralda de contorno, tem aqui uma pré-dobrada que dobra, fica assim, dobrada, e depois já está. É só mesmo se as vires, é um sistema de fraldas que é uma mistura entre as fraldas de contorno e as pré-dobradas que eu te mostrei anteriormente, mas funcionam basicamente da mesma forma. O que é que aconteceu? Alguém se lembrou de que nestas fraldas de contorno, se tivessem molinhas ou velcro, era muito mais fácil usar no dia a dia. Claro que é. E então, se uma fralda de contorno tiver fechos, deixa de se chamar fralda de contorno, e vou deixá-la aqui que é para não te esqueceres. E esta aqui tem velcro. Basicamente, entre elas, o que é que muda? É que esta fralda, que já tem a forma do bebê, tem um fecho em velcro, e deixa de ser fralda de contorno e passa a chamar-se uma fralda ajustada. Que isto dos nomes, quando estás a começar a usar fraldas reutilizáveis, é confuso. E assim já sabes, uma fralda de contorno não tem fechos e uma fralda, quando passa a ter fechos, já passa a ser uma fralda ajustada. As fraldas ajustadas, e mesmo estas de contorno, são mais usadas durante a noite porque como elas são mais volumosas e têm mais tecido, aguentam mais xixi e passam a ser usadas durante a noite ou nas alturas que o bebê faz muito xixi, por exemplo, nas cestas. Sistemas de 2 peças, precisas então também de uma capa. Esta ajustada é em bambu, que eu sei que podes ter curiosidade nos tipos de tecido. E o bambu e o cânhamo são tecidos mais absorventes. Normalmente as fraldas ajustadas são feitas com cânhamo, bambu e algodão, ou uma mistura destes 3 tecidos. E têm sempre algodão, que é para acelerar a velocidade da absorção. E então temos aqui a fralda ajustada. O bebê colocaria-se assim. Fechas a fralda e depois colocas a capa para impermeabilizar e fechas novamente. E o que é que acontece? Isto acaba por ser às vezes um bocadinho complicado. Quando te habituas não é. Mas voltou a haver inovação e evolução dos sistemas das fraldas. E nesta evolução surgiram mais tipos de fraldas. Eu não sei exatamente qual é que surgiu primeiro. Vamos continuar com as fraldas que têm 2 peças e depois passamos para as que têm uma peça ou são consideradas de uma peça. Ou seja, vamos cá ficar com estes que temos falado até agora e depois passamos ainda para as mais modernas. E se já ouviste falar, há fraldas híbridas, fraldas 2 in 2, fraldas Snap in 2, Snap in 1. Estes sistemas todos que têm estes nomes diferentes é basicamente o mesmo sistema. Só que a forma em que o absorvente é colocado ou o tipo de absorvente dá-lhe um nome. O que é que quer dizer? Quando uma fralda tem um absorvente descartável, que é o caso deste,
e desculpa ele estar desfeito porque ele é de amostras e por isso está assim, mas isto é um absorvente descartável, ecológico ou descartável, e é colocado dentro de uma capa, é uma fralda híbrida. Enquanto que se for uma capa e um absorvente que tem molinhas como este, eu já vou abrir para ver, mas esta fralda tem molinhas que encaixam dentro desta capa, já é considerado um sistema Snapping 2. E se for uma capa, como a que eu já te mostrei, e usares uma pré-dobrada, ou seja, estamos a voltar atrás, à frente. Esta é uma capa e uma pré-dobrada, isto é chamado um sistema 2 em 2. Basicamente é a mesma coisa, o que muda é a forma em que é o absorvente. Esta aqui já viste como é que é, vou tirar de lado. No caso desta, tenho aqui uma capa Grovia, tem fecho em velcro. E se reparares, esta fralda também tem molas, porque eles têm os absorventes descartáveis que colocas aqui e podes usar de outras marcas, absorventes descartáveis nesta capa, ou podes usar os absorventes deles que vão encaixar aqui com molinhas. Estes são os absorventes da Grovia, têm aqui estas duas molinhas e encaixam perfeitamente aqui. Ou seja, esta capa, como tem a opção descartável, a opção reutilizável, é uma fralda híbrida. No caso desta outra que eu te vou mostrar aqui, que é da Buttons Diapers, eles não têm a opção híbrida, ou seja, esta fralda é considerada uma fralda Snapping 2 ou Snapping 1, dependendo, porque a Snapping 1 são fraldas tudo em um, ou seja, se eu deixasse este absorvente sempre preso nesta capa, tem aqui as molas, uma aqui e outra aqui, se deixasse sempre isto assim, passava a ser Snapping 1. Portanto, basicamente são nomes. Escolhe sempre os sistemas que fazem mais sentido para ti disto tudo o que eu te estou a mostrar. Estes sistemas de duas peças são muito usados porque, como têm vários absorventes, ficam mais económicos que os sistemas tudo em um, que são os que vamos falar agora a seguir, mas também porque permite-te usar com várias fraldas. Esta mesma capa que eu estou a usar com este absorvente, posso usar com uma fralda ajustada, uma fralda predobrada ou uma musselina. Basicamente, tu escolhes como é que encaixas as peças do puzzle. E agora o que é que falta? Faltam aqueles sistemas que são de uma peça. São menos, só me falta mostrar para aí 3, e basicamente eles acabam por estar interligados entre eles. Vamos primeiro ver as fraldas de bolso, que são as fraldas mais famosas, aquelas que toda a gente conhece. Temos aqui duas marcas diferentes, esta é Bongenius, e pus aqui porque esta tem uma aba elástica que nem todas as marcas têm, e se for algo que tu procuras que dá assim um ajuste um bocadinho mais personalizado, podes gostar. Por acaso não pus aqui nenhuma com fecho em velcro, mas já há fralda de bolso com fecho em velcro. E estas fraldas de bolso por norma têm 2 absorventes sempre, e são de bolso porquê? Porque tem um bolso onde eu coloco os absorventes. Isto vai cá para dentro. E esta aqui é da Babambu e as marcas acabam por ser irrelevante, mas eu sei que tu gostas de saber. É interessante porque tem uma dupla virilha interna. A marca que inventou a dupla virilha interna chama-se Rumparus, mas agora é muito usada em muitas marcas. Não é que esta seja melhor que esta. Esta, se tiveres um bebê que faz cocós muito líquidos, pode-te ajudar a evitar a ter fugas de cocó, mas os ajustes são perfeitos nas duas. Na mesma tem 2 absorventes e sim, quando estiveres a escolher fraldas de bolso, procura marcas que têm 2 absorventes. Quando têm só um, são marcas que têm, são feitas para terem um preço mais baixo e vais precisar depois de as reforçar eventualmente. Então isto vai para dentro do bolso, vou colocar aqui. E como é que eu faço? Pego sempre os 2 absorventes com uma mão e eu gosto de bolsos largos. Olha a minha mão aqui completamente aberta, consigo trabalhar facilmente para encher as fraldas do bolso, isto dá jeito. Com esta mão faço uma pinça aqui seguro e com a mão que está por dentro, para veres, eu basicamente vou abrir o absorvente por dentro e vou puxar a fralda. Normalmente eu não faço isto, só para veres no vídeo. Depois dou assim um jeitinho para o absorvente ir ao sítio e está feito. Esta fralda está pronta para ser usada. O que é que nos faltaria fazer e que eu vou-te mostrar com a fralda de bolso é ajustar o tamanho da fralda ao bebê e podes fazer o ajuste com o bebê aqui a primeira vez e depois podes abrir e fechar as molas consoante o tamanho. Tens molas na cintura, são as que vais sempre a tirar, e as molas em altura só fazes uma vez ou quando o bebê cresce e precisas de abrir ou diminuir o tamanho da fralda. E sim, quando o bebê vai crescendo, tu podes precisar de abrir a fralda, mas também quando eles mudam e começam a gatinhar ou a caminhar, podes precisar de voltar a apertar. E não te assustes se o teu bebê com uns 6 ou 7 meses já tem a fralda completamente aberta, porque é perfeitamente normal, a não ser que seja um bebê extremamente grande, a fralda vai dar até o desfralda. Vamos agora às últimas, que são as fraldas tudo em um. E as fraldas tudo em um são tudo em um porque é como uma peça. A primeira que eu te mostrei foi esta, é
a típica fralda tudo em um, em que tens os absorventes assim. Esta fralda tudo em um aqui, esta é da Modarice, esta aqui é da Tuts Boots e é um bocadinho diferente. Ela é tudo em um, mas também tem um bolso e o absorvente é em língua. Enquanto que esta fralda está assim para secar mais depressa, porque aqui tem muitas camadas de tecido. Neste caso, esta marca tu podes colocar assim e são absorventes em língua, ou podes pegar no absorvente e colocar dentro do bolso. O que é que te ajuda o bolso? É, se precisares de reforçar, podes colocar aqui um absorvente. Normalmente qualquer marca dá, porque eles são todos largos o suficiente para colocar. Ou seja, eu conseguiria pegar num absorvente da Baba Book, ainda agora tivemos em cima aqui da mesa, e colocá-lo aqui dentro e usar a fralda. E depois fechar. Esta fralda tem fecho em velcro e ajuste em altura com molinhas. E depois, a última fralda deste vídeo é uma Petite Crown, que é uma fralda que estão a ser muito usada, que são as famosas Snap-in One. Embora não seja exatamente uma Snap-in Two, que foi as que vimos agora há bocado, duas peças, é uma mistura de uma fralda com molinhas, mas tudo em um ao mesmo tempo. Ou seja, como é que isto é? A fralda tem os seus absorventes e os absorventes têm molas. E a fralda é uma peça, estás a ver aqui os dois absorventes. Por acaso também tem um bolso. Ou seja, isto dos nomes dos sistemas de fraldas acaba por ser mais a forma em que os usas. Não te deixes confundir com isso. É, basicamente, isto é uma fralda tudo em um com um bolso. Molinha, fica um absorvente preso de um lado. Se precisares, então, colocas os dois absorventes e as fraldas são para serem usadas com todos os absorventes que incluem, a não ser que seja na fase recém-nascida. Neste caso, esta fralda é muito grande para um recém-nascido, mas poderias usar à volta dos 4 kg e se calhar com um absorvente seria suficiente. Se eu tivesse um menino, fazia isto assim. Se tivesse uma menina, fazia assim, ou o absorvente dobrado aqui no meio. E está feito. Uma fralda tudo em um, Snap-in One, ou como quiseres chamar-lhe, uma fralda para usares no teu bebê. E basicamente estes são todos os tipos de fraldas que há. Espreita no nosso canal porque noutros vídeos vamos ao detalhe em alguns deles, sobretudo nas predobradas e nas musselinas que têm dobras, e não tenhas receio de experimentá-los. Se fores à nossa loja, temos kits com estes sistemas, podem não estar todos, mas estão aqueles sistemas que nós achamos que tens mesmo de experimentar. Aqueles que eu gostava que eu tivesse experimentado logo no início, porque fazem toda a diferença para teres uma experiência fantástica e teres várias peças para conseguires usá-las quando precisas. Porque as fraldas utilizáveis são como um puzzle. Tu agora podes não precisar de absorção, mas quando o teu bebê tiver 8 ou 9 meses, ele vai ter um pico de xixi, quase certeza, e aí vais precisar de usar absorventes extras. Se usaste predobradas na fase recém-nascida, já tens absorventes extra para usares nessa fase. Por isso, monta o teu puzzle como tu quiseres, como fizer sentido para ti, e se precisares de ajuda, fala connosco. Ou vai diretamente à loja escolher um dos kits que já temos montados, precisamente para que não tenhas de pensar como é que vais escolher as fraldas.